Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom domingo para todos. No Evangelho de Mateus, nós encontramos 5 grandes discursos, dos quais o principal, o mais famoso, é aquele chamado Sermão da Montanha. De fato, Jesus sobe em uma montanha e dali começa a falar. E a primeira parte que escutaremos hoje é aquela mais famosa ainda, porque é o Sermão das Bem-aventuranças. Toda a liturgia de hoje nos apresenta a realidade do pobre, do humilde, não como um dado social, mas sim como uma pessoa que coloca a sua confiança em Deus e que tem o prazer em meditar e em cumprir a palavra de Deus, porque em assim fazendo se torna íntimo, se torna familiar do nosso Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus vem para nos formar, para nos enriquecer em um tema que vai totalmente contra aquilo que prega o mundo, mas que nós devemos escolher quem é de fato o nosso Senhor. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. O texto que nós ouvimos na primeira leitura do profeta Sofonias é a primeira vez nas Sagradas Escrituras que se usa uma expressão que se torna muito importante: o resto de Israel. O resto de Israel é aquele pequeno grupo dentro de Israel, sobretudo em Jerusalém, Anauim, que também são os pobres de Javé, o resto de Israel, aqueles que esperavam com fidelidade ao Senhor a chegada de um Messias pobre, um Messias que então, quando Jesus vem, encontra nestes a acolhida, porque não esperavam um Messias diferente daquilo que Jesus se apresentou. Então, desde o tempo do profeta Sofonias, esse tema vai ganhando corpo cada vez mais. Hoje o profeta começa dizendo assim: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. A humildade, que é uma virtude fundamental, São Francisco vai dizer que é fundamento das outras virtudes, e de fato o nome já vem disso, que humildade vem de humus, de terra, aonde se enraiza as outras virtudes. O humilde é aquele que escuta a palavra de Deus, que tem a sua riqueza no Senhor, que não busca satisfação em outra coisa a não ser na palavra de Deus, na lei de Cristo. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, pessoas que são escolhidas pelo Senhor e que respondem ao Senhor através de uma vida santa. De fato, quem encontra em Deus uma riqueza verdadeira não fica na busca da riqueza deste mundo e sabe partilhar aquilo que tem, porque sabe que a riqueza essencial é o Senhor nosso Deus. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. O resto de Israel é aquele que crê, aquele que tem no Senhor a sua esperança, que busca o Senhor, um Senhor que se deixa encontrar. Eles não cometerão iniquidades nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, serão apacentados e repousarão. De certo que a escolha deste texto é para fundamentar o Sermão da Montanha que nós ouviremos e que começa justamente com o discurso sobre os pobres, que é a mesma coisa dos humildes da primeira leitura. No Salmo de hoje, o Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Nós vemos Deus que olha para aquele que é necessitado e que vão ser citados no Salmo: os famintos, liberta os cativos, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama o justo, o Senhor protege o estrangeiro. Esses são aqueles da sociedade de Israel mais sofredores, para os quais Deus mostra a sua misericórdia. Ele ampara a viúva e o órfão, confunde os caminhos dos maus, o Senhor reinará para sempre. E curiosamente, o reino do nosso Deus, que não é como os reinos deste mundo, ele se faz ver através do apoio para com os necessitados. São os necessitados também que estão
por coincidência, providência na segunda leitura, porque na verdade sabemos já que a segunda leitura faz um percurso paralelo ao Evangelho, um domingo depois do outro, a continuidade do texto. Então ela não tem o mesmo tema do Evangelho como tem a primeira leitura. Mas hoje também, depois de nós termos falado do resto de Israel, o apóstolo Paulo vai dizer para a comunidade de Corinto assim: considerai vós mesmos, irmãos, como foste chamado por Deus. Entre vós não tem sábios, nem poderosos, nem nobres. Mas Deus escolhe aquilo que aos olhos do mundo é estúpido, para assim confundir os sábios. Escolhe o fraco para confundir o forte, o sem importância, para mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Mas para todos nós temos um motivo de nos gloriar, que quem se gloria, glorie no Senhor. É graça da escolha, é Ele que nos chamou. No Evangelho de hoje, meus discípulos, alegrai-vos e exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. É a inspiração da última bem-aventurança, a conclusão que nós ouviremos no Evangelho. Jesus, vendo a multidão, subiu no monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começa. As bem-aventuranças, nós encontramos esse sermão no Evangelho de Lucas, ali chamado Sermão da Planície. Em Lucas, Jesus está numa montanha e ele desce para a planície para ir ao encontro da multidão. Aqui Jesus, que é apresentado como o novo Moisés, ele faz o discurso da montanha, porque na montanha, no Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei, os mandamentos. Então Jesus, nesse grande sermão, ele vai comentar a lei mosaica. Veja que nós temos em Lucas 4 bem-aventuranças, ao passo que em Mateus são 8. As 4 primeiras bem-aventuranças é um resumo do discipulado, daquilo que cada discípulo deve viver na sua vida para ser de Cristo. E as 4 últimas bem-aventuranças, elas falam da relação com os outros. Então, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito é uma expressão que encontra somente em Lucas. Por exemplo, quando vai, em Mateus, em Lucas, fala-se os pobres. Aqui, este acréscimo em espírito é para ser muito específico. O pobre não é a pobreza social, mas sim aquela pessoa que sabe que a sua riqueza é o Senhor. Certo que perceber isso, muitas vezes, é fazer-se pobre economicamente para ser solidário com os irmãos. Mas que o evangelista quer evidenciar esta dimensão, que é além da pobreza econômica e que muitas vezes exige a pobreza econômica para ela existir. Os aflitos são aqueles que sofrem porque esperam que o reino se realize. Então, esta aflição, esta angústia de ver que as estruturas do mundo ainda estão distantes daquilo que Deus quer. Depois tem os mansos. Os mansos é aqueles que, mesmo constatando com a aflição que o mundo está distante do reino, mas ele consegue não se alterar. Ele consegue, mesmo que denunciando profeticamente com força as escrituras injustas deste mundo, permanece manso, edificando a paz. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que desejam a santidade, que se reflita também nas nossas relações interpessoais. Então essa pessoa quer que se estabeleça aqui a justiça do reino. As 4 últimas, os misericordiosos, os puros de coração, promotores de paz, perseguidos por causa da justiça, são efeito das 4 primeiras que nós ouvimos. Na oração de hoje, concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Que a graça do Senhor
que nos ilumina constantemente, ela encontre em cada um de nós uma resposta para vivermos na nossa vida as bem-aventuranças. Um bom domingo para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Paz.